Olá! Bem-vindos a mais um encontro do nosso curso sobre as raízes do pensamento pós-moderno. Eu sou o professor Maximilian Steiger e hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das correntes mais radicais e, eu diria, desconcertantes do século XX, o estruturalismo. E olha, já deixo o aviso, preparem-se, porque as ideias que vamos discutir aqui vão balançar, e muito, aquela nossa certeza de que estamos no comando das nossas próprias vidas. E para a gente já entrar no clima, vamos começar com essa frase, uma verdadeira bomba do antropólogo Claude Lévi-Strauss, que vai ser a nossa figura central hoje. Dissolver o homem. Puxa, é uma afirmação pesada, quase agressiva, não é mesmo? Mas ela é perfeita porque captura a alma da revolução estruturalista. A ideia aqui não era mais colocar o ser humano no microscópio para entendê-lo, mas sim desmontá-lo, peça por peça, para finalmente enxergar as engrenagens ocultas que fazem tudo funcionar. Bom, e qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai encarar essa ideia chocante da morte do homem. Depois, vamos entender o conceito que entra no lugar dele, a estrutura. Na sequência, vamos ver, com o brilhante exemplo de Lévi-Strauss, como essa tal estrutura aparece em lugares que a gente nem imagina, como nos mitos e nas regras de casamento. E por fim, a gente vai decifrar uma expressão que parece complicada, um kantismo sem sujeito, mas que no fundo amarra tudo isso de uma forma genial. Então, vamos lá ao primeiro passo dessa jornada. O ponto de partida do estruturalismo é um ataque frontal a uma ideia que, por séculos, foi a estrela da filosofia ocidental. A ideia de que o ser humano, com sua consciência e sua vontade, é o centro do universo. A missão dos estruturalistas era literalmente tirar o rei do trono. E essa analogia é simplesmente fantástica e muito famosa. Se lá no século XIX Nietzsche chocou o mundo ao declarar a morte de Deus, colocando em xeque toda a base da moralidade, o estruturalismo, no século XX, dobra a aposta e declara a morte do homem. Mas calma, claro que não é uma morte física, é a morte do homem com H maiúsculo. Sabe? A morte daquela figura do indivíduo autônomo, livre, que cria seu próprio sentido. Uma ideia tão forte, por exemplo, no existencialismo do Sartre. Ok, então se o homem sai de cena, o que é que a gente coloca no lugar? Um vazio? Não. A resposta do estruturalismo é essa palavrinha mágica, a estrutura. A grande sacada é mudar o foco. Em vez de olhar para o indivíduo, para o ser, a gente passa a olhar para as relações que formam esse ser. Mas afinal, o que é essa tal de estrutura? Pensa num sistema, como um idioma, por exemplo, um conjunto de regras que ninguém inventou conscientemente, mas que todo mundo segue. O ponto-chave é que dentro desse sistema, nada tem significado por si só. A palavra casa, por exemplo, só tem sentido porque ela se opõe à rua, a prédio e se conecta com morar, família. O significado não está na coisa, mas na relação entre as coisas. A identidade é relacional. E aqui o contraste fica gritante, né? De um lado, o humanismo e o existencialismo, com os holofotes todos no sujeito, na liberdade, na consciência. Do outro, o estruturalismo vira a mesa completamente e diz que o que importa é o sistema, são as regras inconscientes que nos definem sem que a gente perceba. É uma inversão radical. Não é o sujeito que cria o sistema, é o sistema que produz o sujeito. E para mim, a analogia do xadrez é a melhor de todas para entender isso. Pensa num cavalo de xadrez. Se você tirar ele do tabuleiro e colocar na sua estante, o que ele é? Um pedaço de plástico, um objeto de decoração. Ele só se torna o cavalo, com seu movimento único em L e seu valor estratégico, dentro das regras do jogo e em relação às outras peças. Para os estruturalistas, nós somos assim. Nosso papel, nosso sentido, tudo isso é definido pelo grande jogo da cultura em que estamos inseridos. Muito bem. Chega de teoria abstrata, né? Vamos ver como isso funciona na vida real. E para essa parte, não tem guia melhor que Claude Lévi-Strauss. Foi ele quem pegou essas ideias e as aplicou de um jeito absolutamente genial para estudar como as sociedades humanas funcionam. E a trajetória do Lévi-Strauss é fascinante e tem uma conexão direta com o Brasil. Ele veio para cá nos anos 30 dar aula na USP e foi no trabalho de campo com povos indígenas como os Boró e os Nambiquara que a cabeça dele começou a mudar. Anos depois, em Nova York, ele conheceu um linguista chamado Roman Jakobson, e aí a grande ideia surgiu. Ele pensou, e se a cultura, no fundo, funcionar exatamente como uma língua? E se eu puder encontrar a gramática escondida por trás dos costumes e mitos? Nascia ali a antropologia estrutural. E onde é que ele foi caçar essas estruturas ocultas? Justamente nos lugares que, para a mentalidade da época, pareciam ser o ápice da irracionalidade e do caos.
nos complexos sistemas de parentesco e nas narrativas mitológicas de sociedades consideradas primitivas. A primeira grande sacada dele foi olhar para as regras de casamento e parentesco não como uma questão de afeto ou biologia, mas como uma linguagem. Uma linguagem cuja principal função era estabelecer comunicação e aliança entre diferentes grupos sociais. E como isso acontecia? Através da troca. A circulação de mulheres entre clãs distintos era o que costurava o tecido social, criando laços e obrigações mútuas. E o exemplo perfeito disso é a proibição do incesto. Porque essa regra existe em praticamente todo lugar. Para Levi-Strauss, a função dela não é moral, nem só biológica. A função dela é estrutural. Pensa só, se um grupo só pudesse casar entre si, ele se fecharia, se isolaria e eventualmente desapareceria. A proibição do incesto é a regra fundamental que obriga um grupo a procurar parceiros fora. É essa troca forçada que cria a sociedade, que tece a rede de alianças. É a regra inconsciente que gera toda a estrutura social. Agora vamos para a segunda grande área dele, os mitos. Levi-Strauss simplesmente demoliu aquela visão arrogante e preconceituosa de que o pensamento dos povos indígenas era pré-lógico, infantil ou irracional. Ele mostrou que o que ele chamou de pensamento selvagem é, na verdade, tão rigoroso e lógico quanto o nosso pensamento científico. A diferença é que ele opera com outros materiais, com outra lógica. E que lógica é essa? Levi-Strauss percebeu que os mitos em todo o mundo são construídos a partir de oposições, de pares de conceitos contrários. O exemplo mais famoso é o do cru e o cozido. O cru simboliza a natureza, aquilo que é bruto. O cozido, por outro lado, simboliza a cultura, a transformação pelo fogo, a ação humana. Para ele, os mitos são verdadeiras máquinas de pensar, ferramentas que a mente humana usa para refletir sobre as grandes contradições da vida, natureza e cultura, vida e morte, bem e mal. Muito bem. A gente passeou pelo parentesco, pelos mitos, mas no fim das contas, qual é a grande contribuição filosófica de tudo isso? Qual é o legado final do estruturalismo? Para mim, a melhor definição é essa, do filósofo Paul Ricoeur. Parece complicado, mas vamos decifrar. Kant, o filósofo alemão, dizia que a nossa mente tem categorias, como se fossem óculos que a gente já nasce usando e que moldam como a gente percebe a realidade. Levi-Strauss, de certa forma, concorda. A mente humana precisa dessas categorias para organizar o mundo. Só que, e aqui está o pulo do gato, para ele esses óculos não estão na consciência de cada indivíduo. Eles são inconscientes, são coletivos e se manifestam nas estruturas da língua que falamos, dos mitos que contamos e das sociedades que construímos. O impacto do estruturalismo, principalmente na França, foi um tsunami. Virou a grande corrente intelectual dos anos 60, ofuscando completamente o existencialismo. E dele saíram pensadores que vão ser os astros do pós-estruturalismo, como Foucault, Barthes, Bourdieu. Fora da França, a recepção foi bem mais fria. A crítica principal sempre foi: tudo bem, esses modelos são muito elegantes, muito bonitos na teoria, mas como é que se prova que eles existem na prática? Não seria tudo uma construção teórica muito abstrata? E para a gente fechar, vamos voltar à nossa analogia do xadrez. Depois de tudo que a gente viu, a reflexão que fica, a grande e inquietante pergunta que o estruturalismo nos deixa é: nesse imenso tabuleiro que é a vida, será que nós somos mesmo os jogadores, pensando cada movimento com liberdade e consciência? Ou será que nós somos apenas as peças, movidos por regras profundas de um jogo que a gente nem sequer entende direito? É uma dúvida que abala nossas certezas mais fundamentais. Fica aí a provocação.